Se você assistir esse vídeo até o final, você vai descobrir aquilo que as notícias escondem e não explicam sobre a guerra na Ucrânia, que pode provocar uma terceira guerra mundial. Para começar, primeira questão: por que os Estados Unidos se importam tanto pela Ucrânia a ponto de agitar uma guerra? Depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, os Estados Unidos tornaram-se o país mais poderoso do mundo. Você pode se perguntar, Francisco, o que é a Guerra Mundial e a Guerra Fria? Bem, Guerra Mundial, como o nome indica, é uma guerra que envolve ou envolveu quase todos os países do mundo. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Quase 30 anos depois, surgiu a Segunda Guerra Mundial. Foi provocada na altura pela Alemanha e durou de 1939 a 1945. No final dessa Segunda Guerra Mundial, dois países ganharam a guerra, nomeadamente os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje se chama Rússia. 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial, isso a partir da década de 50 do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a desentender-se, porque cada um deles queria ser o país mais poderoso do mundo. Os dois começaram a desenvolver armas de destruição em massa, como a bomba atômica, que é uma super arma que foi usada pelos americanos para vencer a Segunda Guerra Mundial. A disputa entre os Estados Unidos e a Rússia se agravou tanto quando os americanos perceberam que os russos tinham copiado a tecnologia americana de fabrico da bomba atômica. Os americanos não gostaram nada porque queriam ser os únicos com esse tipo de tecnologia. Desde então, os dois países começaram a discutir e a fazer ameaças um contra o outro, numa altura em que só os dois eram os únicos que possuíam armas capazes de destruir o mundo inteiro de uma só vez. Este período de ameaças, sem haver guerra na prática, ficou conhecido como Guerra Fria e ocorreu entre os anos 50 e 60 do século XX. Bem, agora que já sabes o que é Guerra Mundial e o que é Guerra Fria, vamos à primeira questão. Por que os Estados Unidos se importam tanto com a Ucrânia, um país que está a milhares de quilômetros distante dos Estados Unidos? Bem, como falei da Guerra Fria, eu disse que não houve guerra de facto, ou seja, não houve disparos de armas de fogo, apenas ameaças, porque o problema depois foi resolvido diplomaticamente pela comunidade internacional. Mas os dois países continuaram com inimizade. Americanos e russos desde então não se dão bem. Nunca se deram, na verdade. Os dois países são imperialistas, ou seja, cada um quer dominar o mundo sozinho. A verdade é que o país que se tornou o mais poderoso do mundo depois da Segunda Guerra Mundial é os Estados Unidos. Por isso, a Rússia nunca se contentou com o papel de perdedor e procurou sempre reconquistar o poder que tinha na altura em que era a poderosa União Soviética, que hoje conhecemos como Rússia. E os americanos, desde então, estão atentos. Nunca vão permitir que o seu rival ganhe tanto poder. Por isso é que você vê sempre os Estados Unidos em briga com a Rússia ou com a China, porque esses dois países são os únicos capazes de competir com os Estados Unidos como o país mais poderoso do mundo. Os americanos estão interessados pela Ucrânia pelos seguintes motivos. Primeiro, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, que é o seu inimigo número 1. Por isso, os americanos querem ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia e, em troca, conseguirem construir uma base militar perto da Rússia para serem capazes de atacar a Rússia em caso de guerra, já que a distância entre Kiev, a capital da Ucrânia, e Moscou, a capital da Rússia, é de apenas 10 minutos de um disparo de míssil de longa distância. Agora está a ver, percebeu o motivo dos Estados Unidos apoiar a Ucrânia. Aí vem a segunda pergunta. Por que a Rússia está disposta a fazer guerra com os americanos por causa da Ucrânia? Bem, na verdade acabei por responder há pouco tempo.
Primeiro que os russos não são burros, eles são muito inteligentes. A Rússia não pode permitir uma base militar dos americanos perto das suas fronteiras. Isso tornaria o país vulnerável a ataques do seu maior inimigo, que é os Estados Unidos, representado principalmente pela OTAN. A OTAN é uma organização militar que protege os Estados Unidos e os seus aliados da Europa. Lembrar que a Rússia e a Ucrânia são países que fazem parte do continente europeu. Por isso, a Rússia controla a Ucrânia devido a esta possibilidade de os americanos a controlarem e representarem um risco à sua soberania. Na verdade, a Ucrânia controla tanto, ou melhor, a Rússia controla tanto a Ucrânia que, apesar desse país ser independente, é a Rússia que escolhe de forma indireta quem pode ser presidente ou não na Ucrânia. Devo lembrar que a Ucrânia é um país que antes era como se fosse uma província da Rússia, na antiga União Soviética, mas que depois se tornou independente com a queda da ex-União Soviética. Se quiser, eu posso mais tarde fazer um vídeo a respeito dessa desintegração da ex-União Soviética e que deu origem à atual Rússia como a conhecemos e a independência de vários países que antes eram como que províncias ou partes integrantes da União Soviética, que hoje é Rússia. E a Ucrânia é um deles. E há um outro motivo de tanto interesse entre essas duas potências, América e Rússia, pela Ucrânia. É que a Ucrânia, para a Rússia, é um fator geopolítico muito estratégico. Porque a Rússia é um país que praticamente não tem acesso navegável ao mar. A única via que a Rússia tem para o mar é através da Crimeia. A Crimeia é um arquipélago que pertence à Ucrânia. Por isso, os russos ocuparam militarmente a Crimeia depois da queda do presidente da Ucrânia, né, em 2014. Na iminência de subir ao poder ou um novo presidente favorável aos americanos ou à Europa, os russos viram essa possibilidade como um grande risco à soberania e à segurança da própria Rússia. Para se prevenir, eles tiveram que ocupar militarmente essa região da Crimeia para não perderem o acesso ao mar e impedir que haja presença militar dos americanos nas suas fronteiras. Significa que se os Estados Unidos dominarem a Ucrânia, a Rússia tem muito a perder. Ela fica vulnerável tanto do ponto de vista econômico, porque a Ucrânia é um dos países, é um país é um dos países mais férteis do ponto de vista da agricultura do mundo, e mesmo do ponto de vista militar a Rússia ficaria vulnerável se os Estados Unidos tivessem o controle da Ucrânia. Entretanto, a questão que se coloca é: quais são os interesses em jogo? Na Ucrânia existem dois movimentos ou dois grupos. Uns pretendem estar sempre ao lado da Rússia, devido aos laços históricos e culturais que os une à antiga União Soviética, mas outros defendem a proximidade com a Europa, com o objetivo de eliminarem essa dependência pela Rússia ou com a Rússia. A Ucrânia, apesar de ser um país autônomo, não tem independência política nem econômica, depende muito da Rússia. Por isso, esse segundo grupo de ucranianos quer proximidade com a Europa e, de modo indireto, com os Estados Unidos, derrubou em 2014 o presidente da Ucrânia, que é pró-russo, ou que era aliado da Rússia. Isso para permitir que a Ucrânia tenha um presidente que seja pró-Europa ou pró-Estados Unidos, como você deve
deve perceber nesse instante que isso não é bom para a Rússia. A Rússia não gostou do facto de os grupos contra a Rússia terem deposto ou terem destituído o presidente que era aliado da Rússia. E por isso, por questões de segurança, a Rússia decidiu invadir parte da Ucrânia, que é a Crimeia, e tem intenção de invadir o país inteiro se for necessário, ou se essa ameaça continuar. A ameaça no sentido da Ucrânia fazer parte da União Europeia, da OTAN e ser um aliado dos Estados Unidos, que é o maior inimigo da Rússia. Por isso é que a Rússia não quer permitir a entrada da Ucrânia na União Europeia, porque os americanos vão dominar a Ucrânia e vão construir uma base militar perto da Ucrânia. Isso é um grande perigo para Vladimir Putin, presidente dos russos. E a única forma que a Rússia tem para impedir que isso aconteça é criando um clima de guerra na Ucrânia, porque de acordo com as leis da União Europeia e da OTAN, não pode entrar um novo país nesta organização, OTAN, se este país estiver em guerra. É uma regra lá da OTAN. Por isso interessa ao Vladimir Putin criar um clima de guerra para impedir que a Ucrânia ingresse na OTAN e seja dominado pelo seu inimigo, os Estados Unidos. Esse, no fundo, é o principal motivo da guerra na Ucrânia, que por envolver as maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a Rússia, e de forma indireta a China, o potencial de provocar uma guerra mundial é muito grande. Ou seja, uma guerra envolvendo vários países do mundo. No meio dessa confusão toda, quem sofre é o povo. Como diz o velho ditado, na luta de 2 elefantes, o capim é que sofre. Isso remete-nos à quarta questão. De que forma é que esse conflito pode causar uma guerra mundial? Como disse atrás, essa guerra interessa mais os Estados Unidos e a Rússia. É uma briga de gigantes. Só que cada um desses gigantes tem amigos. Os Estados Unidos têm como amigos os países desenvolvidos da Europa ou aqueles países que fazem parte da OTAN, nomeadamente Alemanha, França, Inglaterra e outros países da Europa Ocidental, principalmente, e alguns até da Europa do Leste. E a Rússia tem o apoio da China e de quase todos os países subdesenvolvidos da Europa do Leste, da Ásia e da África. Resumindo, os Estados Unidos e a Rússia, se os Estados Unidos e a Rússia entrarem em guerra, os amigos de cada um dos lados também entrarão em guerra. Aliás, recentemente, o presidente da Bielorrússia, que é um país aliado e vizinho da Rússia e faz fronteira com a Ucrânia, garantiu publicamente que se a Rússia for atacada, eles também vão entrar na guerra. E assim haverá um efeito dominó, ou seja, a entrada de um país acaba por arrastar outros países. Por fim, a quinta e última questão, e a mais importante para os países africanos, é de que forma é que nós, africanos, podemos ser afetados por essa guerra entre os americanos e os russos. Como disse, a Ucrânia tem o apoio dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos. A Rússia tem o apoio da China, que é seu aliado na luta contra os americanos, e dos países subdesenvolvidos. Depois da China, a Rússia é o principal parceiro dos países africanos. Foi a Rússia que apoiou a África na sua luta pela independência colonial. A maior parte dos líderes africanos já foram ou são formados na Rússia. No caso de Angola, o partido no poder, MPLA, tem uma forte ligação e influência russa. A título de exemplo, José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola, e o atual presidente João Lourenço são, como quase todos os dirigentes do MPLA, formados pela Rússia e recebem, entre aspas, ordens da Rússia. Por isso, Angola já foi um país socialista ou comunista no tempo da União Soviética, por causa desta forte influência ideológica que vem da Rússia. Concluindo e resumindo, se a Rússia estiver em guerra, Angola e outros países africanos vão entrar na guerra e combater ao lado da Rússia. Esse é o cenário mais provável em caso de uma guerra mundial.
que pode ser provocada por essa guerra entre os Estados Unidos e a Rússia na Ucrânia, que é o palco de guerra entre essas duas potências. Se você gostou desse vídeo, dê um like, clica no botão de seguir no Facebook ou no sininho de notificações do YouTube para receber mais vídeos como esse. Por hoje é tudo, um forte abraço e estamos juntos.